Olá pessoal, aqui é novamente o professor André Pucciarelli, aqui mais uma aula para vocês sobre resistência dos materiais. Hoje, como a gente falou na última aula, nós vamos falar sobre as estruturas isoestáticas e hiperestáticas, mas vocês devem estar com muita dúvida sobre o que é isso, então a gente vai resolucionar aqui para vocês agora. Lembrando aqui as condições de equilíbrio, como a gente falou na nossa primeira aula, se a gente tem um corpo que ele é colocado no nosso plano em 2D, plano XY, nós sabemos que ele possui 3 graus de liberdade no espaço, certo? E são essas três colocadas aqui: translação no eixo X, translação no eixo Y e a rotação em volta de XY, certo? Então, para que a gente tenha o equilíbrio, todos os graus de liberdade eles devem ser eliminados através das reações, como a gente viu nos acoplamentos anteriormente. E também, para a gente calcular essas reações nos acoplamentos, nós utilizamos as leis de Newton, a somatória das forças em x e em y e a somatória dos momentos. Então, basicamente, essa aqui é só uma revisão do que nós vimos nas últimas aulas. Agora nós vamos começar a falar sobre as estruturas isoestáticas. Mas primeiro a gente vai lembrar do nosso principal instrumento, a nossa principal estrutura que a gente estuda aqui na resistência dos materiais até agora, que é a nossa barra, certo? Então a nossa barra possui o quê? Ela possui 3 graus de liberdade, certo? Aqueles 3 graus que a gente falou no último slide. E, claro, na nossa estrutura isoestática, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que para cada grau de liberdade, para cada um dos 3 graus de liberdade, a gente vai ter que ter apenas uma reação para eliminar ela, certo? Então, nós vamos ter 3 reações, a gente tem 3 equações de Newton, então, 3 equações, 3 variáveis, a gente tem um sistema certinho que a gente consegue calcular as reações, certo? A gente consegue calcular a translação em y, translação em x e o momento em volta de x e y, certo? Uma forma da gente eliminar os 3 graus de liberdade é através do engastamento, que a gente viu nas últimas aulas também, nas aulas de acoplamento. Aqui, agora, a gente vai mostrar como que ficam as reações do nosso engastamento. Nós temos os 3 graus de liberdade e nós temos as 3 reações. A reação em x, que é f de x, a reação em y e um momento sendo aplicado no ponto de engastamento. Então, a nossa barra tem 3 graus de liberdade, ela tem 3 reações que impedem esses graus de liberdade, 3 graus de liberdade menos 3 reações, nós obtemos zero. Quando essa conta dá zero, nós temos o equilíbrio tão desejado para a gente. Então, se a gente tiver uma força externa aplicada em qualquer ponto da nossa estrutura, a gente vai conseguir calcular ela de qualquer forma. A gente consegue calcular as reações através das leis de Newton sem problemas e sem complicação nenhuma. A quantidade de variáveis é igual à quantidade de equações. Então, a gente tem, matematicamente, uma forma de calcular o valor dessas reações. Agora, aqui nas estruturas hiperestáticas, o que acontece? Nós ainda temos a nossa barra, certo? No espaço, em XY novamente. Ela possui os 3 graus de liberdade, quando colocada no plano XY, que é a translação em x, a translação em y e a rotação. Nesse caso, para a gente manter ela em equilíbrio, a gente poderia colocar ela engastada. Dessa forma, se ela tivesse desse jeito, ela estaria em equilíbrio normalmente. As reações nós conseguiríamos calcular de qualquer forma, certo? Mas tem uma diferença da estrutura isoestática para a hiperestática. E a diferença é essa. Nós vamos ter um ou mais acoplamentos, digamos que assim, que supérfluos na nossa estrutura, certo? A gente vai conseguir demonstrar aqui agora nesse slide aqui. A gente tem a nossa barra, as 3 reações aplicadas pelo engastamento, certo? Nós vamos ter uma força externa aplicada, uma força externa aplicada aí, pode ser uma, pode ser mais. Só que a gente vai ter também a reação no nosso acoplamento simples que a gente colocou ali. Só que agora a gente vê que a gente tem 4 incógnitas, fx, fy1, m e fy2. Só que a gente tem 3 graus de liberdade, menos 4 reações, certo, de acoplamento,
isso tende a -1. E quando a gente tem um resultado negativo nessa nossa conta aqui de graus de liberdade menos as reações, a gente tem uma estrutura hiperestática. Então, as reações são momento, força em x, força em y1 e força em y2, certo? Com as leis de Newton, as equações, a gente não consegue calcular essas reações, infelizmente, porque o número de incógnitas, de variáveis, ele é maior que o número de equações, que a gente só tem 3. A gente consegue calcular isso, com certeza, mais para frente no nosso estudo em resistência dos materiais, quando a gente conseguir falar sobre deformações, sobre estudo de energia, mas não é o que a gente quer aqui agora. A gente só vai estudar as estruturas isoestáticas. Mas a gente tem que saber também definir quando uma estrutura ela é isoestática ou quando ela é hiperestática. Então a gente vai resolver alguns exemplos aqui agora. Exemplos simples, básicos, exemplos que a gente vai querer o quê? Classificar as estruturas como sendo isoestáticas ou hiperestáticas. Então o primeiro é o mais básico aqui. A gente tem a nossa barra colocada no espaço. A gente tem aqui na esquerda um apoio composto. E na direita um apoio simples. Então, se a gente quiser fazer o diagrama corpo livre da nossa barra, que é o mais ideal para a gente fazer, a gente vai ter o quê? As duas reações no diagrama no acoplamento composto, como a gente já tinha visto nas últimas aulas, e apenas uma reação na direção y no apoio simples. Então, quantos graus de liberdade nós temos? Nós temos 3, translação em x, translação em y e a rotação em xy. Então, aqui a gente vai demonstrar qual reação elimina qual grau de liberdade. Então, nós temos que a translação em x ela é eliminada pela reação Fx, que é a força aplicada na direção x. A nossa translação em y ela é eliminada através da nossa força y1. E ainda temos a rotação para ser eliminada. E ela é eliminada pela força y2. Então, 3 equações, 3 variáveis, a gente tem uma estrutura isoestática. Cada grau de liberdade é eliminado por apenas uma reação. Agora, então, isoestática. Agora, então, a gente vai para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos duas barras unidas por uma rótula, sendo apoiadas aqui na direita por um apoio composto, e na esquerda nós temos que ela está engastada, certo? Então, o que a gente vai fazer? Separar as duas barras e criar o diagrama de corpo livre desses dois elementos. Então, essas duas barras elas possuem 3 graus de liberdade cada uma, certo? 3 mais 3 igual a 6 graus de liberdade. Então, nós temos 6 graus de liberdade para ser eliminado para que a gente tenha o equilíbrio. Então, desenhando aqui novamente as duas barras, nós temos as 3 reações que são aplicadas pelo nosso engastamento. Nós temos as duas forças de reação que são aplicadas pelo nosso acoplamento composto e também nós temos as duas forças aplicadas em mesma direção, em sentidos diferentes, que são aplicadas pela nossa rótula. Como nós sabemos, nós temos 6 graus de liberdade, mas aqui a gente vai começar a mostrar os graus de liberdade que são eliminados pelos nossos acoplamentos. A gente elimina 3 graus de liberdade com o nosso engastamento, certo? E nós temos 2 graus de liberdade que são eliminados pela nossa rótula. E nós temos também 2 graus de liberdade que são eliminados pelo nosso acoplamento composto. Então, fazendo essa conta, nós obtemos -1. E quando a gente tem um valor negativo nessa conta, nós temos uma estrutura hiperestática. Certo, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês sobre as estruturas isoestática e hiperestática. A gente vai manter o nosso estudo baseado sempre nas estruturas isoestáticas. Hiperestáticas a gente vai estudar bem mais para frente. Então eu só queria ensinar para vocês uma forma como a gente calcula cada um, como a gente define se uma estrutura é hiperestática ou não. Na próxima aula a gente vai falar sobre reações internas dentro das nossas estruturas, falando sobre força normal, força cortante de cesariamento e momento fletor. Não se esqueça de dar um like aqui no nosso vídeo e se inscrever também no nosso canal. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.